O som é um elemento que ele está presente na vida do cotidiano, seja no som do passar dos carros ou no barulho do apartamento ao lado. O som faz parte do nosso cotidiano. Entretanto, ao pensar arquitetura ou nos espaços construídos, nós nos atentamos muito somente ao visual, ao desenho, às cores e às formas. E as mídias sociais, por meio das revistas e das páginas, elas valorizam ainda mais o aspecto visual do espaço, por meio das fotos de capa de revista, e existe um arquiteto teórico que ele iria totalmente contra essa forma de percepção do espaço. Em 1996, Juhani Palesma, um arquiteto finlandês, professor de arquitetura da Universidade de Aarhus, escreveu um livro chamado Os Olhos da Pele, que ele faz uma crítica ao considerar e interpretar a arquitetura. A maioria das pessoas, elas somente considera a dimensão visual, e nesse livro ele faz um apelo explicando que para nós, seres humanos, interpretarmos o espaço, nós temos que utilizar todos os nossos sentidos, o som, o tato, o olfato. No entanto, os demais são pouco considerados na hora de projetar espaços. Pensando isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a dimensão do som dentro do projeto arquitetônico e explicar por que também a acústica ela é essencial para uma boa arquitetura. E para ajudar nessa missão, vou ter aqui comigo um convidado, Lucas Falcão, da página e da empresa Concepção Acústica, uma empresa que trabalha com educação sobre engenharia acústica. Olá pessoal, meu nome é Lucas Falcão, eu sou consultor de acústica, sou diretor da Concepção Acústica, que é uma proposta educacional, e na Concepção Acústica a gente trabalha também com a distribuição de equipamentos, a gente trabalha especificamente com a NTI Áudio aqui no Brasil, e trabalhamos também de uma forma bem tímida com projetos. Na verdade, o nosso foco principal é justamente na parte educacional. E falando um pouco sobre mim, eu sou formado em engenharia eletrônica, na verdade eu não sou formado nem em engenharia acústica nem em arquitetura. Então, durante a graduação ainda, eu fui estudar engenharia acústica na Inglaterra. Terminei a graduação, eu fui trabalhar em indústria. Quando saí da indústria, eu já estava com a concepção acústica engatinhando e hoje eu trabalho basicamente com a concepção acústica, mas a minha trajetória educacional foi basicamente essa e hoje estou aqui na concepção acústica. Então, se você já gostou do tema, fica até o final, porque a gente vai falar mais também sobre uns links e outras formas que vão te ajudar a aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre o tema. Lucas, eu queria muito agradecer por essa participação no vídeo. Eu acho que vai acrescentar muito para poder ensinar para as pessoas e tirar muitas dúvidas que a gente tem, principalmente com acústica. Então, eu preparei aqui algumas perguntas que eu gostaria que você falasse e discorresse sobre o tema. Que a primeira seria: qual a importância de uma boa acústica no espaço? Eu diria que é fundamental. Eu acho que eu vou começar respondendo essa pergunta falando sobre experiência, que é uma coisa que a gente está buscando muito hoje em dia. Na nossa convivência com espaços, a experiência também é essencial. E a acústica ela não pode estar fora disso, né? A experiência ela está diretamente relacionada com a acústica. E existe inclusive um termo que eu acho muito interessante, que é arquitetura invisível, que é tudo aquilo que está ligado à experiência, ao conforto do usuário, a como o usuário vai interagir com o espaço, mas que não está ligado ao que é visual. Existe um mundo ali por trás de um projeto que é justamente o mundo da arquitetura invisível, que é como as pessoas vão se relacionar com esse espaço. E a acústica está lá. A acústica está em todos os momentos. A acústica está num restaurante, a acústica ela está numa casa, a acústica está numa sala de aula, está no auditório. A acústica está em todos os espaços. É essencial que a gente fale sobre isso. Nós, como usuários, como compradores de imóveis, não consideramos a acústica na hora de comprar um imóvel e quando a gente compra, a gente acaba se decepcionando com aquilo. E é interessante porque a acústica ela tá dentro da disciplina de conforto ambiental, geralmente nas faculdades de arquitetura. Então, é aquela questão de trazer um conforto ao usuário, ele se sentir bem estando naquele espaço. A acústica ela tem influências na nossa saúde, né? E se a gente ficar exposto por muito tempo a níveis de ruído excessivo, a gente acaba tendo problemas de saúde. Ser exposto de uma forma excessiva a esse tipo de ruído faz com que a gente também tenha problemas. A gente vê a implicação subjetiva de um ruído em um ambiente, né, das pessoas terem perda de concentração e outras coisas, mas também tem a implicação física. Então não é simplesmente uma questão de conforto, não é simplesmente você estar ou não confortável no lugar, mas também é uma questão de saúde. Eu vi que no seu blog você também fala de algumas questões, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Como você relaciona esses elementos que melhoram a acústica do espaço, né? Como você relaciona esses elementos com também criar uma estética para
esse espaço arquitetônico, como você usar os elementos acústicos para deixar o espaço com estética mais bonita? Ao longo dos anos, né, a acústica ela foi acumulando vários mitos e as pessoas de fora elas começaram a ver a acústica como uma área onde os materiais eram muito caros, como uma área onde existiam poucas possibilidades de uso desses materiais e como uma área quase que inacessível, de certa forma. A gente passou um bom período de tempo, principalmente aqui no Brasil, não aplicando a acústica em ambientes. E até hoje a gente ainda sente, de uma certa forma, repercussões dessa mentalidade que existia no passado. Hoje a indústria buscou essa tentativa de fazer os materiais acústicos parecerem mais bonitos, se adequarem melhor aos projetos. E hoje a gente tem uma variedade muito grande de materiais, então a gente tem as nuvens acústicas que são muito utilizadas e elas dão um aspecto muito interessante no projeto. Enfim, a gente tem placas de todos os formatos, a gente tem a possibilidade de fazer impressões 3D em materiais acústicos e tudo isso foi uma tentativa da indústria de realmente quebrar com esse conceito de que os materiais acústicos eram necessariamente feios ou necessariamente muito caros. Hoje os materiais acústicos inclusive já estão muito mais acessíveis. Existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar para fazer com que um projeto acústico ele até de certa forma contribua para a estética de um local. E um ótimo exemplo disso são as placas perfuradas. As placas perfuradas, elas são elementos absorvedores. Isso, junto com outros elementos absorvedores, cria não só um efeito acústico muito interessante, mas uma estética muito interessante para o projeto. Quais são as legislações que elas regem um bom desempenho acústico e se elas, na verdade, são um ponto de partida, por exemplo, elas dizem que você tem que atingir tal objetivo ou elas meio que te guiam, ensinando como atingir esse resultado? Você acha que elas são úteis, por exemplo? A gente tem hoje várias legislações a respeito da acústica. As mais importantes hoje que eu posso te dizer de cara é a NBR 15575, que ela regula justamente a questão do desempenho acústico em edificações, é uma norma muito importante. Tem a NBR 10151, que ela regula justamente as questões de ruído ambiental, a emissão de ruídos por indústrias, residências, enfim, ambientes comerciais. E existe a NBR 10152, que ela regula, na verdade ela recomenda níveis de pressão sonora internos, para um melhor conforto acústico, no caso. Existem outras, a NR15 é um exemplo de uma outra norma regulamentadora que fala mais sobre o ruído exposto no ambiente de trabalho. Então a NR15 é mais uma norma para regulamentar esses níveis de ruído dentro dos ambientes de trabalho, dentro das indústrias e como isso pode afetar a saúde. No caso das normas 10151, 10152 e 15575, elas são normas que tanto guiam quanto são pontos de partida. Então a gente tem sempre que ficar olhando para elas. Elas são normas bem completas, né? Então elas te dão todo o background para você fazer uma medição, para você fazer um projeto. E elas são normas que também te dizem quais são os limites, onde você tem que chegar, onde você tem que parar. É muito importante que a pessoa que vai trabalhar na área da acústica, ou a pessoa que quer pelo menos ter um entendimento maior de como funciona a acústica, que ela saiba dessas normas principais. A quarta pergunta seria assim que você falasse um pouco sobre o mercado para essa área de projetos e talvez você falasse um pouco de sua experiência com esses pequenos projetos que você fala que você faz aí e tudo, para talvez alguém que se sinta que queira participar desse nicho de mercado. Olha, eu realmente acho que o mercado de acústica ele tá se abrindo muito nesses últimos tempos. Inclusive, a gente vê várias oportunidades. Eu não lembro o ano exatamente, mas há pouco tempo atrás, eu acho que foi 2018, 2017, São Paulo instituiu a Lei 16.499, se não me engano, que é a Lei do Ruído Urbano, a lei que institui a criação de um mapa de ruído urbano em São Paulo. E essa lei, ela tem movimentado muitos profissionais ligados à área da acústica e acelerado essa coisa de criar um mapa de ruído urbano por toda a cidade, né? Então a ideia de São Paulo criando essa lei foi diagnosticar como é que estão os níveis de ruído na cidade, justamente porque depois de vários anos todo mundo sofrendo muito com a questão do ruído, eles tiveram que instituir essa ação para tentar minimizar os problemas, né? Hoje, inclusive, o mapa de ruído urbano ele é usado por algumas imobiliárias para ranquear locais onde os apartamentos eles são cobrados mais caro ou mais barato. Hoje o mercado de acústica está evoluindo muito, o Brasil está evoluindo muito nesse aspecto, apesar de ter uma criação tardia. A Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, ela também vem trabalhando muito para
revisar normas, para criar um ambiente onde o debate sobre a acústica seja mais forte. Em São Paulo ela vem atuando com bastante força, inclusive o mapa de ruído urbano é um dos reflexos da atuação da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, e a tendência é só que o mercado cresça. E a gente precisa, para que a gente tenha forças de crescer nesse mercado, a gente precisa de pessoas, tá? A gente precisa de pessoas que se interessem por esse mercado, não só pela acústica arquitetônica, que é uma área que eu trabalho com bastante força, mas também para a área de controle de ruído, para a área de ruído urbano. Enfim, a gente tem uma área muito grande. Tenho certeza que daqui a alguns anos essa demanda só vai aumentar, vai ficar cada vez maior, e com certeza vai ter muito espaço para arquitetos trabalharem. E a gente vê que existe na verdade, os arquitetos eles têm essa compreensão de que a acústica é importante, de que deve se investir em acústica, mas existe um certo receio em aplicar a acústica no ambiente. É sempre ideal que a acústica ela venha em fase de projeto, porque depois é sempre complicado a gente entrar com uma solução. Acho que tem que ser mesmo um parâmetro assim que nós, pelo menos nós arquitetos, temos que pensar desde o começo. E eu queria, muito agradecer, porque tem muito conteúdo bom que você falou agora e que vai ser muito legal compartilhar com as pessoas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal conhecer sua empresa, falar um pouco assim dos seus custos e fazer justamente um convite para todo mundo aí que está assistindo. Então, para o pessoal que quer saber mais sobre acústica, quer saber mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, o pessoal quer se aprofundar nesse tema, conheçam a Concepção Acústica. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, e a gente está também no nosso blog, né, no nosso site, www.concepçãoacústica.com, e vão lá, visitem a gente tem muito material legal, a gente tem vários cursos sobre acústica de salas, a gente tem cursos sobre acústica para igrejas, estamos inclusive montando um outro curso agora, mais voltado para acústica em ambientes comerciais e corporativos. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vão lá, visitem, vai ser sempre um prazer. E se quiserem também falar com a gente, não tem problema, a gente está sempre aberto também a sugestões, a críticas, perguntas, dúvidas. Qualquer coisa que você precisar, pode falar com a gente pelas redes sociais mesmo, ou até mesmo pelo nosso e-mail, se você quiser. É só entrar no nosso site e entrar em contato. Essa conversa com o Lucas ela foi bem esclarecedora e trouxe vários conhecimentos de como manter o som confortável para a gente nos nossos projetos. Mas e se formos além e pensássemos o som como partido para os projetos? Daniel Libeskind ele projetou a extensão do Museu Judaico de Berlim, que é um projeto espetacular para mostrar que a arquitetura também se trata de proporcionar experiências com o espaço e não apenas do visual. Esse projeto ele é incrível e eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre ele. No entanto, o que mais podemos relacionar com o vídeo de hoje foram 6 espaços que ele projetou para a reflexão das pessoas que visitaram este museu. Esses espaços são chamados de voids ou vazios também. Suas paredes são de concreto e assim como a torre do Holocausto. E elas não contam com nenhum sistema de ar-condicionado ou calefação e em grande parte não tem luz artificial. E evidencia-se como os elementos independentes de todo o seu outro edifício. Essa obra está composta de milhares de rostos feitos de barro, que estes por sua vez eles emitem um ruído para quando as pessoas passem sobre eles, que cria um eco assustador através do vazio. E todo esse espaço foi criado em torno dessa reflexão com base no som. Então o interior do edifício, as paredes de exposição elas estão compartilhadas com os vazios, elas são todas pintadas de preto, para lembrar justamente o ambiente que os judeus passavam na Segunda Guerra Mundial. Então além disso, a fachada do prédio de extensão ela foi pensada toda a partir de uma composição musical que dita os ritmos das linhas que definem a construção. E existe outro excelente projeto, que foi de 1936, quando Frank Lloyd Wright projetou uma casa sobre uma cascata. E é um projeto bem famoso, e para que essa se integrasse com a natureza, da tal forma que o som da água ele permeasse pela casa, assim como os raios de sol. É importante para nós, como estudantes e arquitetos, tenhamos a consciência da dimensão do som dentro do projeto de arquitetura. E além de uma boa acústica, o som também deve ser considerado como um elemento de projeto. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, foi muito especial. Meu nome é Pedro Deodato, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, e esse é o canal Viés Arquitetônico. Então tem outros links aqui embaixo, eu deixei vários links de artigo, de coisas. Eu deixei o link também da Associação Brasileira de Acústica, que lá tem muitos materiais interessantes. Não se esquece de dar uma olhada também na página do Lucas, da Concepção Acústica, porque o canal deles, eles têm canal no YouTube, no Instagram, e tudo eles disponibilizam materiais, postagens sobre isso, para você se aprofundar no tema. Então não perde seu tempo, se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo e quer saber mais vídeos como esse. Tem outros vídeos também. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo.